Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Dantas. Vamos começar nossa aula aqui falando sobre normas de gestão de saúde e segurança ocupacional, especificamente da BS 8800, tá ok? Essa aula aqui vai ser colocada para vocês aí no Teams, porque no dia 4, né, dia 4 de dezembro, a gente não tem aula, a gente tem aí o prédio interditado por causa da eleição, então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa disciplina para vocês, essa aula para vocês terem material de acompanhamento aí, tá? Vou estar disponível lá no Teams no dia, e se tiver dúvidas, falem comigo, tá ok? Então vamos começar aqui. Bom, essa norma britânica BS 8800, né, sobre o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, como a gente falou anteriormente da OSHAS, né, essa aqui levou cerca de 15 meses para ser discutida e aprovada em 1996, tá? Então essa norma é uma norma britânica que está versando aí sobre saúde e segurança no trabalho. Na verdade é um guia de diretrizes genérico, né, que vai aplicar aí para indústrias complexas, de grande porte, alto risco, e também em empresas de pequeno porte e baixo risco. A gente já falou isso na aula com vocês, né, que as normas de saúde e segurança do trabalho se aplicam para todos os tipos de empresas, né, então não tem restrição quanto a isso. Se você trabalha em uma empresa que tem um risco menor ou que tem uma condição um pouco mais tranquila, né, você pode também aplicar a norma de saúde e segurança do trabalho até para evitar questões aí mais difíceis dentro da empresa. Então, os pontos-chave aqui que a gente coloca na norma, tanto nessa norma quanto nas anteriores, é o seguinte: minimizar os riscos para os trabalhadores, né? Melhorar o desempenho dos negócios e estabelecer uma imagem responsável das organizações perante o mercado. Então, são pontos importantes que a gente considera que as normas elas conseguem proporcionar às empresas no intuito aí de proteger o trabalhador e também mostrar uma certa responsabilidade perante o mercado. Característica dessa norma simples, né? Fácil leitura, aplicável a qualquer organização, já falou isso aqui, dependendo do tamanho, e compatível com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e complementar a outros sistemas de gestão existentes, e integrável a ISO 9001 e a 14001. A gente falou também na aula passada, as normas de qualidade, né? Gestão de qualidade e gestão ambiental também estão incorporadas aí nos sistemas de gestão integrados, e essa norma também faz parte desse contexto aí. Bom, a gente também comentou que não existia um modelo certo de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, o Comitê Britânico de Normatização se organizou lá para fazer essa norma baseada em duas abordagens principais. No HSE Guidance, Successful Health and Safety Management, HSG 65, e na ISO 14001 sobre sistemas de gestão ambiental. Tá? A abordagem praticamente é a mesma, é só a ordem de apresentação dos termos da norma que diferem uma da outra. No final da apresentação a gente coloca um resuminho e acho que vai ser prejudicado porque minha tela vai aparecer nesse resumo, mas depois eu mando o arquivo para vocês verem aí como essa norma se organizou dentro desse aspecto. Bom, a gente já falou a questão do tamanho da empresa que vai utilizar a norma, né? Então não tem muito o que falar. A primeira recomendação para uma empresa que quer fazer um sistema é fazer análise crítica da situação. Análise crítica é você verificar tudo que está acontecendo dentro da empresa, se você tem já feito situações de organização da parte de saúde e segurança ocupacional. Se não tiver, você vai ter que começar a fazer esse aspecto, né? Bom, a ideia é que você, no implantar o sistema de gestão, você refine seus controles e melhore continuamente, no longo prazo, o desempenho da saúde e segurança. A gente já colocou vários aspectos relativos à saúde e segurança do trabalho, né? A questão do absenteísmo, a questão de você também prejudicar a produtividade, né? Então, a questão mais fundamental da implantação da norma realmente é aí a melhora contínua das condições de trabalho dos funcionários. Bom, a parte central dá os elementos chaves do sistema de gestão e detalhes da parte de gestão suficientes por si só para permitir a uma empresa principiante implementar o sistema de gestão. Vai fornecer estrutura, vai dizer o que fazer
e os anexos formam detalhes de como implantar os vários elementos do sistema, te diz como fazer, ou seja, o que eu tenho que fazer dentro da implantação normal e como fazer isso. Esse guia da BS 8800 vai dar para as empresas essa diretriz. Já falou também que o enfoque é simples, né? Não está com jargões de saúde, então qualquer pessoa que não seja da área específica de saúde pode também entender a norma e tentar aplicá-la, né? E para as empresas mais sofisticadas que têm o sistema implantado, né? A parte é mais útil, podendo ser utilizada como checklist para apontar eventuais deficiências existentes no sistema de gestão da SSO. Vai permitir às empresas estruturar seu sistema de SSO de tal forma que possa ser convenientemente acoplado ao sistema de gestão de qualidade e gestão ambiental. A gente já falou também dessa questão do tripé entre saúde, ambiental e qualidade. A introdução reconhece o custo para as organizações das práticas deficientes e reforça a necessidade de que sejam devidamente consideradas diversas partes interessadas, incluindo funcionários, contratantes, consumidores, clientes, fornecedores, órgãos regulamentadores, fiscalizadores, comunidade, acionistas e seguradoras. Então, todas essas partes estão envolvidas aí no desempenho de saúde e segurança ocupacional de uma empresa, né? Seja pessoas que atuam diretamente dentro da companhia ou pessoas que estão externas, né, que fazem parte aí também de um contexto de negócios dentro de um determinado segmento. Então, é importante que todos tenham esse acesso a essas informações e trabalhem também dentro desse aspecto. Seções da norma são curtas e simples e cobrem escopo, as referências informativas, definições e elementos essenciais do sistema. Então, são as 4 partes da norma que na hora que você pegar o documento você consegue enxergar isso como um padrão dentro dessa norma, da norma BS 8800. A norma define acidente como um evento não planejado que acarrete morte, problemas de saúde, ferimento, dano ou outros prejuízos, né? Então, essa definição que tem aí de acidente. E a auditoria, a gente já falou também na aula passada, é um exame sistemático e que, sempre possível, independente, destinado a determinar as atividades e resultados correlatos estão em conformidade com as disposições planejadas e se essas disposições são implementadas eficazmente e apropriadas para a realização das políticas e objetivos da organização. Então, a auditoria, a gente sempre coloca a questão que é bom que seja independente, seja uma empresa externa que faça essa auditoria dentro da sua empresa para ter uma independência, assim, para se dizer, né, e fazer a coisa do modo mais correto possível. Os fatores externos são forças alheias ao controle da organização, com impacto sobre questões de saúde e segurança e com que se tenha de lidar dentro de um horizonte temporal apropriado, tais como regulamentos e normas industriais. Tá? Então, são algumas situações que ocorrem independente da vontade da empresa e você tem que trabalhar com essas situações dentro da companhia. Perigo, uma fonte, uma situação com potencial de provocar danos em termos de ferimentos humanos e problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente ou uma combinação disso. Tá? Então, são situações que a gente tem que identificar que existem dentro de uma determinada empresa para que você consiga sanar, corrigir ou minimizar esses perigos aí dentro de uma determinada atividade laboral. A identificação de perigo a gente coloca como processo de reconhecer que um perigo existe e definir suas características, né, está atrelado ao que a gente falou anteriormente. Objetivos da saúde e segurança, em termos de desempenho de SSO, a organização estabelece para que a mesma como metas a serem atingidas, o que deve ser quantificado sempre que viável. Então, quantificar a questão dos objetivos é importante para a gente mensurar. Né? Não adianta a gente mensurar uma coisa que a gente não sabe do tamanho, então fica uma coisa meio estranha, sabe? Não tem uma métrica, como é que eu vou saber se você atingiu ou não determinada situação. Vigilância de saúde e monitoração da saúde das pessoas a fim de detectar sinais e sintomas dos problemas de saúde relacionados com o trabalho, do modo que as medidas possam ser tomadas para eliminar ou reduzir a probabilidade de danos posteriores, né? Então, essa questão de você também monitorar aí o que acontece dentro da sua empresa em relação à saúde ocupacional do funcionário. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente,
né, dentro do curso que tem aí de questões de monitoramento, é importante também a gente entender que isso faz parte do contexto da empresa, né? Não só a questão de identificar o perigo, mas também tratar a saúde do funcionário. Problema de saúde, a saúde deteriorada, que é julgado como tendo sido causada ou piorado pela atividade ou ambiente de trabalho da pessoa. Tá? Então, a gente consegue identificar que alguns problemas de saúde são gerados realmente pelo ambiente de trabalho. Isso é preocupante para as empresas, tem que ser tomadas prevenções adequadas para isso. Incidente, evento não previsto que tem o potencial de conduzir a acidentes, né? Uma coisa que acontece que não tem assim, uma lógica, né? Você não consegue identificar imediatamente o que pode acontecer, mas que pode, em algum momento, gerar um potencial de acidentes. Fatores internos, forças dentro da organização que podem afetar a sua capacidade de realizar política de saúde e segurança, tais como reorganização ou culturas internas. A questão cultural, eu sempre falo que é muito importante, a gente tende a ser reticente, né, a questão de modificações no ambiente de trabalho. Então é importante para vocês aí que são futuros gestores de RH, também implantar uma política de consiga verificar a cultura organizacional, né? O nível cultural dos funcionários, nível técnico, nível operacional, ou como ele se sente dentro da empresa, para que isso possa ser estabelecido um programa aí de qualificação também dos funcionários dentro da empresa. Vamos avançar aqui um pouquinho. Sistema de gerenciamento é um conjunto a qualquer nível de complexidade de pessoal, de recursos e procedimentos cujos componentes interagem de maneira organizada, de modo a permitir que se realize determinada tarefa ou que se atinja ou se mantenha determinado resultado. Tá? Então, o sistema de gerenciamento é importante para qualquer companhia, o intuito de verificar o que está acontecendo dentro da empresa, né? De pessoal, recursos e procedimentos, para que isso seja feito de modo adequado. Okay? Organização, grupo ou estabelecimento organizado, como por exemplo um negócio, uma empresa, uma repartição governamental, entidade caritativa ou sociedade. No caso de entidades que tiverem mais de um local de operação, cada um desses poderá ser definido como sendo uma organização. Se eu tenho uma empresa que tem várias filiais, né, a gente pode entender que cada filial também é uma organização. Mesmo que elas sigam a mesma política de trabalho, de saúde e segurança ocupacional, que estejam aí localizadas próximas, a gente entende que seja uma organização independente, que tem pessoas diferentes e consequentemente, ou de algum modo geral, pode ter políticas diferentes também. Risco, combinação de probabilidade e consequência de ocorrer um evento perigoso especificado, né? Então, a gente sabe o risco, né? Todo mundo já tem um conceito do que é risco, isso é importante a gente identificar dentro de empresas. Avaliação de risco, o processo global de estimar a magnitude do risco e decidir se ele é tolerável ou aceitável. Na verdade, nenhum risco nem é tolerável nem aceitável, né? Quando a gente está dirigindo um veículo e o veículo está com pneu careca, né? Você pode colocar que você tem um risco que não é tolerável nem aceitável. Você está colocando sua vida em risco ao dirigir esse veículo, principalmente se você pega uma área com chuva, né? Então é uma questão bem complexa a questão do risco, né? A gente não, eu particularmente, eu acredito que a gente não pode aceitar riscos, principalmente dentro do ambiente de trabalho, onde a gente está aí colocado numa situação que a gente não tem aí uma certa, por assim dizer, uma certa situação que não é nossa, né? A gente está trabalhando, a gente é contratado para trabalhar, e se você coloca uma situação de risco que pode ser evitado, que a empresa negligencia, é uma situação extremamente difícil, né? Então, a gente tem que avaliar isso também no aspecto profissional. Bom, aqui está uma matriz de risco, né, onde coloca aqui a classificação dos riscos. Você tem um gráfico onde você vai mensurar aqui as condições de risco e você consegue identificar o que é mais potencial e o que não é. Né? Esses vermelhinhos aqui realmente são situações extremas dentro das empresas que geram risco aí iminente de um acidente ou até de morte. Né? Então essa classificação é importante também para a gente fazer aí uma separação, né? Classificar os riscos de acordo com
com essa necessidade operacional, né? Pode ser que mais para frente eu faça uma atividade com vocês nessa matéria de risco, né? Eu vou pegar algumas situações dentro de empresas e vocês vão tentar classificar isso aqui desse modo, né? Dessa matriz para a gente colocar e pontuar o que é aí importante. Se alguém tiver alguma sugestão, tem uma empresa que trabalha, que tem uma condição para a gente fazer uma matriz, aí traga as informações, a gente vai montar esse descritivo e depois a matriz de risco, tá bom? Termos e definições, continuando aqui, levantamento da situação, avaliação formal do sistema de gerenciamento para a saúde e segurança ocupacionais, né? Então você consegue verificar o que está acontecendo na empresa a partir desse levantamento de situação. Obviamente que não é qualquer pessoa que pode fazer isso, né? Tem que ser uma pessoa que tenha um entendimento técnico em saúde e segurança para fazer essa avaliação, esse levantamento de situação. A partir disso aí é verificar, né, como que está o gerenciamento da empresa. Alvo, uma exigência detalhada de desempenho, quantificada sempre que viável, pertinente à organização, oriunda dos objetivos de saúde e de segurança e precisa ser cumprida para que esses objetivos sejam atingidos. Normalmente empresas grandes assim, tem aquela placa lá na portaria, estamos tantos dias sem acidente, com afastamento, etc e tal. Na verdade, isso é um alvo também, né, que a empresa coloca em relação ao desempenho, o que pode acontecer dentro da companhia, e ela está mostrando para o público que está passando a empresa, que trabalha na empresa, que ele tem uma condição, né, de, sei lá, 200 dias sem acidentes, com afastamento. Isso é um ponto importante, né? Se a gente levar em conta os riscos da organização, o que ela faz, qual é a operação que ela faz e qual é o nível de risco, isso é importante informação que a gente tem para o público, né? Dificilmente você vai ver uma placa dessa numa empresa, um escritório, por exemplo, né, que trabalha com informática, um comércio, né? Não vai ter essa necessidade, porque acidente com afastamento nessas empresas, na questão de risco ocupacional da atividade que ele faz, é muito difícil. Pode ter afastamento por outros motivos, mas por risco ocupacional é muito difícil, então não é muito comum dessas empresas. Bom, na análise crítica inicial da situação, a parte inicial do projeto aí da implantação da norma, né? A etapa-chave que vai utilizada ainda para empresas que não têm estruturado adequadamente seu sistema. Então, analisar criticamente as ações que a empresa desenvolve e a adequação das mesmas em relação aos requisitos da legislação de SSO pertinente, ou seja, a legislação que está atendendo aquele determinado segmento de empresa ou a região que ela está. Orientações já existentes na organização. Obviamente, qualquer empresa tem aí uma política interna de saúde, mesmo que não tenha um sistema de gestão adequado, né, colocado. Ela já tem algumas práticas que são colocadas, né? Melhores práticas de desempenho do setor da empresa e eficiência e eficácia dos recursos existentes, né? Então, a gente tem que mensurar todos esses pontos para começar a fazer uma análise da situação atual da empresa. O que está acontecendo dentro da empresa que a gente pode pensar aí que seja uma situação adequada para implantar um sistema de gestão. A política de SSO, a gente já falou de política, né, que vocês têm que colocar aí dentro da empresa uma política, um documento escrito, né, e, no caso a BS 8800, produção de novas características deve estar evidente em uma política consistente de SSO. Reconhecimento que a saúde e segurança ocupacional é importante, parte integrante dos negócios, comprometimento com alto nível de desempenho e melhoria do custo-eficácia, fortalecimento de recursos adequados e apropriados, estabelecimento e publicação dos objetivos, colocação clara da gestão de SSO como responsabilidade dos gerentes de linha e comprometimento para que a política seja entendida e implementada. Então, são pontos importantes que a gente destaca dentro da política de SSO, que devem contemplar aí as políticas que as empresas publicam aí dentro das suas empresas. Se vocês pegaram o texto anterior que a gente colocou sobre política de saúde e segurança ocupacional, tem 2, 3 exemplos que a gente colocou que vocês podem até analisar se eles atendem todos esses detalhes aqui, todos esses pontos que a norma coloca para a gente. Envolvimento com os outros funcionários, comprometimento com análises críticas periódicas pela administração e compromisso que todos os funcionários recebam treinamento apropriado. Então, alguma parte também está dentro aí do envolvimento do pessoal de recursos humanos, né, que é o caso são vocês, né, principalmente
a questão de avaliar se os funcionários estão tendo treinamento adequado. Organização, a maior parte do conteúdo da BS 8.800 está nos anexos, né? Diretrizes são dadas sobre suas responsabilidades individuais e sobre a necessidade de ter acesso e ter competência suficiente em relação à saúde e segurança ocupacional, definir a alocação de responsabilidades, inclusive financeira, assegurar que as pessoas têm a autoridade necessárias para cumprir suas responsabilidades e alocar recursos adequados, né? Então, essa faz parte da organização também fazer essa parte que está descrito aqui nesse como elemento essencial do sistema. Além disso, identificar as competências necessárias e organizar treinamentos pertinentes, a gente falou na política de SSO, que também faz parte. Tomar providências para uma comunicação eficaz, né? A gente percebe que a comunicação realmente é um problema em qualquer empresa, então isso tem que ser melhorado. Adotar medidas para obter o aconselhamento de especialistas em SSO e tomar providências eficazes para o envolvimento dos funcionários. Então, a organização tem que ter essas medidas também para que isso seja, essas políticas, né, e esse sistema seja implantado de modo mais adequado possível. Planejamento e implementação. Esse guia lá da BS 8.800 vai indicar a necessidade de planejar e mensurar os elementos mostrados na figura a seguir, né? Que é os elementos do aperfeiçoamento contínuo. O que você tem que fazer aqui para que seja um ciclo de melhoria contínua, tá certo? E atividades previstas incluem plano global e objetivos que atendam à política de SSO, identificação de perigos e avaliação de riscos, plano operacional, plano de contingência, planejamento das atividades organizacionais, planejamento da mensuração do desempenho, auditorias, etc., e implementação de atividades corretivas, né? Então, são atividades que estão previstas aí no processo de planejamento e implementação da norma de sistema de gestão de SSO, a BS 8.800. Na mensuração do desempenho, a gente pode recomendar que estabeleça-se meios para medição quantitativa e qualitativa do desempenho da saúde e segurança ocupacional, implementação de medidas proativas, né? Ou seja, as pessoas têm que ter uma atividade de contribuição também, né? Identificar os riscos e falar, meu, isso aqui não está legal, preciso ter lá uma situação assim resolvida, aquelas caixinhas de sugestão, uma série de coisas que as empresas normalmente fazem, né? Hoje tem internet, tem um monte de coisa aí, tem saque das empresas, então são coisas que podem ser feitas de um modo mais até tecnológico, né? Quiz, né? Como é que chama? Formas, mandar uma pesquisa para o funcionário responder. São várias situações que podem ser feitas aí para melhorar aí as medidas. Implementar medidas reativas, né? Ou seja, que tem que fazer uma reação a uma determinada situação de risco, de acidente ou de afastamento. Auditoria e análise crítica nas sessões do final do guia vão indicar aí como que tem que ser feito esse processo, né? Auditoria é um exame sistemático para determinar se o sistema existente está em conformidade com padrões e normas definidos. Então, a auditoria vai verificar em loco, né, dentro da empresa, o que está acontecendo, se foi colocado o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional está ok e está funcionando de modo correto, né? Então, essa é a parte da auditoria. É uma empresa contratada que faz um serviço até certo ponto chato, né? Mas faz parte do contexto dentro das empresas, correto? A análise crítica pela administração tem o objetivo de avaliar se o sistema está funcionando adequadamente de acordo com as expectativas da organização em relação ao desempenho. Então, a empresa vai gastar uma certa verba para implementar um sistema de gestão, mas tem que estar funcionando. Se não estiver funcionando, realmente a coisa fica um pouco complexa, né? E a alta administração tem que estar ciente disso e ela tem que avaliar juntamente aí com a auditoria o que está acontecendo na empresa, se está sendo implementado, não está, e quem são os responsáveis por essa situação não estar adequada. Então, a importância está em facilitar a adoção de medidas proativas e em assegurar que sejam convenientemente considerados e planejados os efeitos de mudança tecnológica da legislação, método de trabalho. Então, a tecnologia sempre vai proporcionar para a gente mudanças, principalmente na parte operacional, né? Então, isso é importante que a empresa entenda que isso faz parte de um processo que demora um pouco de implementação de tecnologias,
as pessoas se conscientizarem disso e começar a trabalhar de um modo mais adequado. A legislação, mesma coisa, a legislação chega nas empresas, né, e você tem que se adequar, não tem como ser diferente, né? E se você não se adequado, o negócio vai ficar ruim para os lados aí, certo? Método de trabalho, mesma coisa. Mudei uma tecnologia, mudei um procedimento interno do trabalho, consequentemente, uma metodologia, um método de trabalho que o funcionário vai fazer, pode ser que seja diferente do anterior e pode gerar algum risco, né? Então, isso é importante também que a empresa tenha ciência disso. Bom, pessoal, aqui aquele gráfico que eu falei para vocês do elemento de sistema de gestão, de SS, né? A introdução, política, organização, planejamento, edição, auditoria, levantamento do periódico da utilização. Eu estou prejudicado um pouquinho porque minha projeção da câmera está bem em cima aqui desse gráfico, né? Então não consigo ler todo aqui, mas eu vou deixar esse texto com vocês lá. Introdução do sistema de gestão SS também é os mesmos passos aqui que tem dentro do anterior, mas são abordagens diferentes que mudam aqui basicamente aí é a organização e a colocação dentro desse aspecto aqui, tá bom? Bom, pessoal, por isso hoje, por enquanto é isso, né? Agradeço a atenção quem assistiu esse vídeo aqui que eu gravei, né? Fiz aqui na minha casa. E qualquer dúvida, manda no chat lá do Teams, a gente responde, né? Eu tenho um questionário para passar para vocês, mas não sei se eu passo agora, porque eu tenho falado de outra norma também. E se eu não me engano, as aulas 7 e 8 são juntas. Pode ser que seja isso, não lembro bem de cabeça, né? Mas da aula passada e desse, no mesmo arquivo, eu mando para vocês fazerem aí, responderem para a gente aí a apuração dessa aula, tá bom, pessoal? Então, até mais, um bom fim de semana a todos e até a próxima.